Olá, eu sou a Lohane, esse é o segundo vídeo dessa série que eu tô fazendo para dar uma justificativa para vocês por que eu sumi. Quem me acompanha vai acompanhando os vídeos, quem não me acompanhava vem acompanhando também, tem o vídeo 1 aí, qualquer coisa procura para você se situar do que eu tô falando. Mas vamos lá. Falei então nesse primeiro vídeo, né, do que foi o motivo principal do meu sumiço, né, quando a Lohane nasceu, quando as coisas se refizeram, dei uma introduçãozinha voltando um pouco na minha história, contando um pouco sobre o meu profissionalismo, sobre essa minha identificação com esse lado profissional. E aí venho aqui nesse segundo vídeo para falar para vocês sobre uma coisa muito importante que foi ali para mim a principal bandeira, né, que levantou quando eu me afastei, quando eu vendi tudo que eu tinha, né, todo o meu ateliê, todas as minhas coisas de costura e mudei e voltei para gestão, né, que como eu falo no primeiro vídeo, foi ali meu ponto seguro, sempre foi meu ponto seguro e foi quando eu voltei para ela. Preciosismo, né, não sei se vocês já ouviram esse termo, mas eu resumo esse momento da minha vida nisso. Eu tive quando eu comecei, né, a empreender, quando eu comecei a fazer as minhas bolsas, quando eu comecei a produzir as minhas coisas, eu tinha uma dificuldade muito grande de terceirizar aquilo que eu fazia. Então, eu desenvolvia os meus protótipos, né, eu desenvolvia os meus produtos, tudo aquilo ali era meu, a modelagem era minha, tudo era meu. A confecção era minha, a produção era minha, a gestão era minha, a rede social era minha, então tudo estava na minha mão. E aí quando eu engravidei, né, eu não imaginava que ia ter uma pandemia nessa brincadeira, né, nesse processo, quando minha filha nascesse. Então quando eu engravidei, eu achei que eu ia continuar tocando as coisas da mesma forma como eu tocava antes. Porém, né, além de ter um bebezinho nas mãos, a gente tinha uma pandemia acontecendo mundial. Então já não dava mais para eu realmente ter todo o controle na minha mão. E aí esse preciosismo, né, que eu tive com a minha marca, que eu tive com a minha empresa, esse preciosismo todo, ele fez muito mal. Porque se eu tivesse terceirizado pelo menos algumas partes da minha produção, nesse momento eu ia conseguir terceirizar. Nesse momento eu ia conseguir tocar a minha produção independente de mim, né, tirar do meu poder, tirar do meu controle tudo aquilo ali que eu estava vivendo. E aí vem um ponto importante para vocês aprenderem, né, de autoconhecimento, que eu aprendi e que eu compartilho com vocês nesse vídeo aqui, que eu acho que é a grande sacada desse momento. O controle não está nas nossas mãos, né? Eu tenho uma amiga que ela fala muito sobre isso, né, é minha mentora, e ela fala muito sobre essas questões, né, que a gente tem, que a vida nós temos, né, 3 partes na vida, uma que depende de nós, uma que depende do outro e a outra que é chuva, né? Eu gosto muito dessa expressão, que não depende da gente, é uma força externa, é algo que acontece. A pandemia era a chuva, né? A gente não tinha como mensurar que fosse acontecer uma pandemia mundial, né? Que a gente estaria trancado dentro de casa durante tantos meses. E assim, por causa desse preciosismo que eu tive com a minha marca, eu fiquei ali de pés e mãos atados. Então foi primeiro grande aprendizado desse processo foi isso, né? Que o controle não está nas minhas mãos e permitir que o outro também faça a parte dele, né? E aí envolve muitos outros aspectos, né? Por isso que eu falo que esses 4 anos eles foram de muito autoaprendizado, muita autodescoberta, muito autoconhecimento. Porque não foi somente sobre trabalho. Como eu disse lá no primeiro vídeo, se você não viu, vai lá, assista, que vale a pena, tem bastante informação lá. Mas como eu disse no primeiro vídeo, eu me identificava muito, a minha própria identidade através da minha profissão. Então, esses 4 anos, eles foram esse choque dessa nova pessoa que nasce com a maternidade, esse novo profissional que acontece, e tudo isso que eu fui aprendendo dentro desse conjunto. Então, esse preciosismo, esse autocontrole deixou de existir. É óbvio que eu tenho que trabalhar isso em mim o tempo todo, mas hoje eu já consigo olhar para isso com consciência e entender que não está na minha mão. Eu posso fazer o meu 1/3. O 1/3 do outro eu não posso fazer e eu não tenho que sofrer com isso. E o 1/3 que é chuva, vai acontecer independente do meu querer, independente, né, do querer do outro. Vai acontecer e eu tenho que saber lidar com isso de uma forma madura. Então, se vale como aprendizado, que fica esse aprendizado aí pra vocês, né? No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho a respeito desse processo, pra vocês entenderem como é que foi tudo isso, porque é óbvio que eu não tenho como reduzir 4 anos, né, de conhecimento, de aprendizado em alguns vídeos, mas eu tenho lições importantes aqui que eu tô compartilhando com vocês que eu acredito que vale a pena.